Amados, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9, que diz o seguinte: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O tema da convenção deste ano trata-se do obreiro eficaz. Gostaria de pedir permissão aos estudiosos, aos mestres aqui presentes, cujo quero reverenciar as autoridades eclesiásticas que estão presentes, autoridades civis do nosso país, do nosso estado, e as mãos que foram postas sobre mim. Nós temos encontrado aqui neste capítulo um parecer de Paulo à igreja de Corinto. Se bem que este parecer soa aparentemente pejorativo, este parecer dar-se um tom de ironia, de intrepidez do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, tendo em vista que a igreja de Corinto foi a época que o nome de Paulo deveria ser lembrado, deveria ser honrado. A igreja de Corinto era uma igreja que qualquer um que fizesse parte da sua membresia se sentiria orgulhoso, feliz de poder fazer parte daquela igreja. Era o campo que qualquer um pastor gostaria a igreja de estar pastoreando, pois na verdade era uma igreja que, segundo o seu contexto histórico, a Bíblia nos diz que era uma igreja dotada de muitas bênçãos de Deus. Era aquele período em que as pessoas diriam: este pastor está consagrado, este pastor está abençoado. Mas pelo contrário, é aqui que eu quero pedir permissão aos mestres para parafrasear este versículo e não falar, pois o tema é fechado para amanhã, mas parafrasear como o crente eficaz. E eu gostaria de pedir a vossa permissão para contextualizar o contexto histórico desta mensagem, pois eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, subordinando-a os remadores do último porão. Lição que Paulo havera aprendido para dar essa resposta a um grupo de inchados que criaram dissensões na igreja de Corinto e que quis macular o nome e a imagem do apóstolo Paulo. A resposta de Paulo é taxativa, defendendo, honrando, pois ele mesmo faz questão de mencionar que a sua resposta não era para vergonha, mas sim para aprendizado dos irmãos de Corinto. Quando ele diz que parece-me que Deus nos colocou por últimos, como condenados à morte, como espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Querido, segundo Charles Ferguson, eu quero seguir o seu raciocínio no contexto histórico da vida de Paulo, para que ele pudesse expressar esta garantia e aplicar em nossas vidas. A Charles Ferguson nos garante, nos fala na sua edição, que a cidade de Tarso, onde Saulo nasceu, antes dos dias do nascimento de Saulo, a cidade de Tarso era uma cidade famosa, era uma cidade de um futuro promissor no aspecto cultural, político e econômico. Diz a história e o contexto da cidade de Tarso que os seus grandes eruditos, que os seus grandes filósofos discorria antes do nascimento de Paulo nas escolas sobre matemática, ética, retórica, e grandes médicos, oradores e muitos outros homens importantes que treinavam na escola de Tarso. Estes homens levavam a reputação desta cidade para toda a terra do mundo antigo. Mas a verdade é que o conceito desta cidade, ela se deu de um poder cultural tão aprazível,
que a Bíblia diz que por onde se passava a história no mundo secular, a história da cidade de Tarso era conhecida de uma forma predominante. E isto segue-se no raciocínio histórico desta cidade, que nestas oportunidades, tanto no conceito cultural, os seus moradores, os seus mestres continham um grau de sabedoria, de eloquência e de erudição tão tremenda, que o próprio governador César Augusto, ele, para manter a sua educação, ele não escolheu nada mais e nada menos de que um grande mestre da cidade de Tarso, conhecido como Antenedoro de Tarso. E neste princípio cultural, o imperador romano, porque a cidade de Tarso era a capital da Cilícia e uma das maiores capitais do Império Romano, e quando o imperador César Augusto quis educar o seu filho, ele não procurou orientador e mestre em outra cidade, a não ser na cidade de Tarso. Esta cidade, ela cultuava, ela era uma cidade de um futuro promissor, sem precedente na época. E a história nos diz que naquela cidade, a sociedade no contexto cultural vivia de uma sabedoria sem comparação, ao ponto que o grande general romano Marcos Antônio, ele habitava nesta cidade. E esta cidade conseguiu um contexto político tão elevado, que na sua colocação, ele deu ordem para que os seus próprios cidadãos criassem as suas próprias leis. E César Augusto, o imperador, ratificou, permitindo que todos os moradores de Tarso, eles se reunissem e formassem os seus próprios tribunais. Era uma cidade que era credibilidade, tinha credibilidade diante do poder político. Era uma cidade de homens civilizados. E no contexto econômico, a cidade de Tarso, ela atraía migrantes de várias partes do mundo antigo pelo poder da economia. Aos seus tecelões, os fios de selenium, que eram feitos de fios de pelos de cabra, e isto dava condição para se formar fabricante de tenda. E esta fabricação de tenda na cidade de Tarso, ele tornou-se um começo econômico de um poder tão tremendo, que atraía pessoas do mundo inteiro. E foi nessa atração econômica que a família de Saulo, um benjamita, um fariseu, judeu, hebreu de promessa, ele partiu para a cidade de Tarso antes do nascimento de Saulo, para granjear, para dar melhor sustento à sua família, pois o poder econômico da cidade de Tarso, ele dava condição de uma aposta, de uma aplicação para rendimentos futuros. E esta cidade, ela sobressaía pelo seu nome e por todos os seus acontecimentos. A história nos diz que nesta região, todo o mundo antigo, todas as grandes metrópoles, elas se concentravam no Mediterrâneo, elas se concentravam junto ao mar. E foi neste contexto aonde três nações sobressaíam: a Roma, por conta do império e da lei; a Grécia, por conta da erudição e da filosofia; e Israel, por conta da religião. Mas estas três nações, no seu poderio, não pôde tirar a necessidade de retorno, a necessidade de um avivamento no sentido cultural, social, econômico e político desta cidade. Foi neste contexto histórico que nasce Saulo de Tarso, num bairro judeu da cidade de Tarso. E quando Saulo nasce, os irmãos sabem, nós sabemos que todos os judeus, todos os hebreus, os seus rabinos, eles ensinavam, e o pai de Saulo cumpria à risca todo o ponto da lei de Moisés. E nesta oportunidade havia um ditado entre os rabinos de Israel, que quando a criança completasse 5 anos, era obrigação do pai formar nele um ofício e uma profissão. E foi neste contexto que Paulo aprendeu a profissão
profissão do seu pai, porque o ditado rabínico dizia que se o pai não ensinasse uma profissão ao seu filho, ele tornar-se-ia ladrão, porque quem não trabalha para comer, pega o que é dos outros, dizia o ditado rabino em toda a terra dos hebreus. E a verdade é que aí Paulo começa a se especializar desde a tenra idade em fabricação de tenda, porque qualquer fabricante de tenda que tivesse origem na cidade de Tarso, ele já tinha o seu futuro garantido, era recebido e conceituado em todo o mundo da época. E o segundo sonho, o segundo desejo, a segunda norma que o pai de Saulo aplicou era fazer de Paulo um grande mestre da lei de Moisés, um grande homem, um homem respeitado, um homem que não temesse responder e que se tornasse mais um homem poderoso na cidade de Tarso. Então a Bíblia diz que quando Paulo ele completa a sua idade, a história confirma isto, que quando Paulo completa 13 anos, era a idade que qualquer jovem hebreu, ele teria autonomia de si próprio e podia aprender a lei de Moisés. Foi aí que a família junta toda a economia, que o pai de Saulo, como qualquer pai que nós somos, ele tem e vê o futuro do seu filho, ele aplica, ele se esquece dele para ver o sucesso e o futuro brilhante do seu filho. Então diz a história que o pai de Saulo aplicou toda a economia e enviou Paulo para estudar na melhor escola de Israel ou Jerusalém, diante do maior rabino da época, chamado Gamaliel. Então Paulo é enviado com os 14 anos, começa a sua idade. E segundo Paul Gardner, ele diz que Paulo era 10 anos aproximadamente mais novo do que Jesus. Isso implica dizer, quando Paulo começou a estudar a lei aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel, Jesus estava com aproximadamente 24 anos de idade, e a cultura acadêmica da época afirmava que se qualquer estudante quisesse se tornar um perito, quisesse se tornar um especialista na lei de Moisés e alcançar o respeito, teria que no mínimo estudar 10 anos no seu currículo ao pé da letra. E quando Paulo começa a se formar e se especializando, aprendendo cada ponto da lei de Moisés, aí agora chega Jesus fazendo 29 anos, começando o seu ministério. E quando Jesus confirma a sua obra, consuma a obra no Calvário, isso implica dizer que Paulo estava chegando aos 23 ou 24 anos de idade, ainda não estava renomado, ainda não estava aprendendo aos pés de Gamaliel. E quando ele assim, quando Jesus é assunto aos céus, então quando o evangelho começa a expandir em Jerusalém, em circunvizinhança, então agora aparece um contexto tremendo, é que Paulo já estava sendo honrado, ele já era conhecidíssimo, pois ele diz na sua escrita, aleluia, escrevendo que dentre os jovens da sua idade, que eram judeus, ele sobressaía sobre todos no judaísmo. Ele estudou, se especializou para se tornar um fariseu de carteirinha, e o ponto principal que ele adere é contra as seitas que possivelmente poderia aparecer. Então aí há o motivo da perseguição contra os nazarenos, conhecido assim na época em Jerusalém. E quando na oportunidade começa o evangelho disseminar, o evangelho a explodir a todo Jerusalém e circunvizinhança, então Paulo ou Saulo agora, com a descendência de Saul, Saulo agora, ele recebe toda a autoridade, ele se prontifica, tinha curso acadêmico, tinha anel no dedo, tinha preparação acadêmica para defender qualquer outra aplicação que lhe forjasse a lei ou os pontos da lei de Moisés. Então ele se especializa nisso e começa a perseguição aos seguidores de Jesus.
Então Saulo viajava, pegava a carta de autoridades dos sacerdotes judaicos, do Sinédrio. Ele era uma autoridade aprovada, ele era uma autoridade que saía, diz a Bíblia, que assolava os irmãos. A palavra assolar quer dizer destruir. Ele entrava nas igrejas, arrastava os nazarenos, conhecido assim em Jerusalém. Ele fechava a porta de congregação, ele batia forte em tudo que se chamava Jesus, ao ponto que ele, em uma daquelas viagens, se achou tão operante, tão poderoso, que pede carta ao sumo sacerdote para ir mais além, na cidade de Damasco, porque o evangelho estava pegando fogo lá. E é nesta viagem que ele sai com carta de autoridade para fechar a igreja, para assolar a igreja cristã em Damasco. E no meio do caminho, aí é a surpresa que Jesus lhe aparece e chama pelo seu nome hebraico: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Acontecem os acontecimentos. Agora Saulo chega em Damasco já convertido, orando e jejuando. E o que eu acho bonito de Jesus, irmão, é que ele acredita nos anônimos, porque até aqui Ananias não tem história na Bíblia. O mesmo Jesus que cegou a Paulo, o mesmo Jesus que cegou e fez Saulo cair no chão, ele poderia repartir, podia recuperar a sua visão, mas ele disse: não, ele vai ter que saber que os meus anônimos têm poder do céu para fazer milagre. Aí diz a Ananias: vai na rua chamada direita, lá tem um homem na casa X, no número X, é Saulo de Tarso. Ele agora vai ver quem é que mexer comigo, o que é que dá. Ananias vai lá, estende a mão e o homem recupera a visão. Mas a Bíblia diz que agora aquele perseguidor nasceu no coração dele, deputado J, a necessidade, o desejo de quê, pastor Genival? Aquele desejo ardente de dar testemunho para os amigos. Escute, irmãos, eu quero acreditar como aconteceu comigo quando Jesus me tirou do futebol. O meu maior desejo dentro de 3 dias era pregar para os meus companheiros de clube. Eu sonhava evangelizando para eles, e não demorou muito, até o dono do time hoje é diácono da nossa igreja, porque Jesus ainda é fiel. Escute. Agora Saulo, com esse desejo ardente, depois de recuperado, ele começou a entrar na sinagoga, foi para aprender, mas agora estava pregando o evangelho, estava dizendo o testemunho de Jesus nas sinagogas de Damasco. E as pessoas ficavam iradas, a ponto que se revoltaram para matá-lo. Quando Paulo é preciso sair escondido por cima do muro. Agora, diz a história, diz a Bíblia também. Eu quero seguir o raciocínio, porque Lucas não faz menção disso, mas Paulo reivindicando a autoridade ministerial aos irmãos da Galácia, no capítulo 3, verso 1, capítulo 1 por diante, ele começa a fazer reivindicação e dizer: vocês bem sabem que quando Jesus me salvou, eu fui chamado por ele, e eu não voltei para Jerusalém na perseguição, mas eu fugi para a Arábia, seguindo o raciocínio deste princípio. Quando a perseguição, quando quiseram calar Paulo em Damasco, Jesus leva ele para o deserto, para mostrar a ele que a formação acadêmica dele era importante e era muito boa, que o anel brilhante no dedo dele era importante e era muito bom, que o currículo de mestrado na lei de Moisés era muito bom. Mas Jesus disse: vá para o deserto, porque na faculdade você aprende eloquência e ética, mas no meu deserto você aprende o poder de Deus a restaurar a vista do cego, a fazer milagre. Tem que ser no deserto. Olha para quem está ao teu lado, diga: o poder de Deus. Diga: a intimidade com Deus.
se aprende no deserto, com a cara na areia quente, com o corpo castigado pelo sol. Mas é lá que Jesus faz os milagres, é lá que Jesus estende as mãos. E quando ninguém acredita, do deserto sai o profeta fazendo milagre em nome de Jesus. Eu quero acreditar, com a permissão do nosso mestre pastor Antônio Gilberto e doutor, que nesse período de anos no deserto, o sonho de Paulo, ele dá a entender em Gálatas, que era voltar para Jerusalém, para pregar para os companheiros de faculdade, para pregar nas sinagogas de Jerusalém. Mas ele mesmo diz que depois de 3 anos do deserto, ele não vai para Jerusalém, volta para Damasco. Mas de Damasco ele diz que vai para Jerusalém em Atos, em Gálatas, para ver a Pedro. Era o sonho, irmão. Quem é que não quer pregar em Jerusalém? Vocês se sentem como eu estou me sentindo aqui hoje? Você lembra que um dia nós tivemos uma convenção no castelo? E quando eu fui entrar, alguém disse: não tem mais lugar não, pode voltar. Quando eu fui almoçar na casa pastoral há anos atrás, alguém disse: o senhor é evangelista, é pastor? Eu digo: não, então não entra não, vá para a fila, lá para o final. Aí Jesus disse: te incomoda não, vai para o meu deserto. É no deserto que se conhece a Deus, meus irmãos. É no deserto que se aprende essas experiências. É no deserto que hoje eu abri a garganta para o meu pastor, confidenciei a ele. É no deserto que hoje, ontem quando eu cheguei para almoçar na casa pastoral, melancia, abacaxi, e alguém no meu ouvido: o senhor quer mais, pastor? Quer mais? Quer? Aleluia! Quem não quer pregar em Jerusalém? E a minha maior preocupação, peço permissão ao meu pastor regional, pastor presidente, para falar isso, e ao pastor Miguel. Até ontem à noite eu estava preocupado, falo com humildade, porque eu digo: Deus, me deram tanta honra, e eu não tenho um terno novo para ir levar. Quando foi hoje, antes da bênção apostólica, eu estava lá no cantinho, pastor. Aí chegou o pastor, chegou perto de mim e disse: olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou profeta e não sou emocional, mas Deus disse a mim para dizer a você: vá lá na tenda do Joabe, escolha o melhor terno, a melhor terno. E eu quero dizer ao irmão que eu ainda peguei a camisa e a gravata, porque é na conta de Jeová mesmo. Então olha aí, fecha aqui, olha como eu estou, não estou bonitinho. Olha aqui, ó, é Deus, é no deserto que você aprende essas coisas. Só que quando Paulo volta para Jerusalém, ele diz que só durou 15 dias, pastor Laércio. Foi ter Pedro, e segundo Gardner e Ferguson, eles dizem que só 2 semanas foi o suficiente para Paulo incomodar. Incomodar como, pastor? A Bíblia diz que ele começou a pregar nas sinagogas de Jerusalém. Disputava com os gregos. E os judeus e os gregos disseram: vamos fechar a boca dele, vamos matá-lo. Aí aparece Marco e Barnabé na história, levam para a casa de Marco. E os irmãos, sabendo que todos queriam matar Paulo. Agora o que eu acho bonito é que a Bíblia diz em Atos 9, que os irmãos levaram ele para Cesareia, para embarcar em uma cidade portuária, para embarcar de volta para Tarso. Não estava pronto ainda. Não estava pronto não. Entendeu o mistério aqui, meu irmão?
Não estava pronto. Porque o século 21, pregar é bom, mas o anonimato é boca quente, meu irmão. E Deus só anda por ali. Os maiores nomes da Bíblia, veja se Deus deu melzinho na chupeta para eles. Veja se Deus deu mamão com açúcar para eles. É por aqui. E o que eu acho bonito é que eu acho que Paulo, eu acredito, a história e a Bíblia me dá esse direito, debaixo da submissão dos mestres aqui presentes. A cidade de Cesareia era acostumada a Paulo ir lá como bambambam, como autoridade, com cartas, representando o poder judiciário. Só entrava na primeira classe porque as navegações era top, o transporte top na época eram navios. E agora Paulo vai para Cesareia não como autoridade, mas como fugitivo. E como fugitivo, ele não podia ir na primeira classe. Porque essa embarcação do primeiro século, ela tinha a primeira plataforma, era o capitão, a tripulação de elete. Na segunda plataforma, estavam os camarotes. Um pouco abaixo, num porão pequeno, estava a carga preciosa, os valores. E embaixo, no último porão, os remadores. Então, para qualquer fugitivo, usando raciocínio lógico, agora Paulo chega em Cesareia, não para a primeira classe, mas para o porão. Era fugitivo. E lá no porão, ele descobriu experiências fantásticas. As quais, pastor? Ele começou a ver que os remadores do último porão não tinham nome, eram anônimos. E só ia para lá pessoas condenadas à morte, rejeitadas pela sociedade. Para onde vai? Para o último porão, para ser remador. E ele começou a perceber como não tinha alta tecnologia na época. A comunicação era por pancadas. E os remadores lá embaixo, vem se via a primeira pancada, pá! Aí eles entendiam, este é a borda à direita. Mas eu não concordo, a ordem vem de cima. Mas alguém é melhor, não, tem que remar todo igual, a pancada vem de cima. Não podiam parar. Não tinham nomes. Eram anônimos. Você lembra o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11? Abel ofereceu o melhor sacrifício. Enoque foi transladado. Noé foi divinamente avisado dos acontecimentos que não se viam. Abraão acreditou na sua chamada. Sara, na sua velhice, teve filhos. Mas nenhum deles. O texto diz que eles confessaram que eram peregrinos em terra estranha, anônimos. Olharam a promessa de longe, só disseram tchau, saudaram. E o escritor diz, o que direi mais eu? De Gideão, de Jefté, de Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas. Anônimos que pagaram a força do fogo. Anônimos que puseram exército inimigo para correr. Anônimos que fecharam a boca do leão. Anônimos que andaram vestidos de pele de cabra e de ovelha, pelas cavernas, pelo vale e pelos montes. Anônimo. E a Bíblia diz que Deus não deixou eles entrar a promessa, porque tinha coisas maiores para os remadores do século 21. Remadores do século 21, a promessa ainda está de pé. Mas não tinha nome. Tem alguma coisa a ver com a igreja do século 21? Aonde a mídia, muitos brigam pela mídia, pelo nome estampado na mídia. Aonde eu adquiro um diploma e já não quero mais remar do mesmo lado.
Tem alguma coisa a ver quando os interesses estão tentando suprimir a unção. Tem alguma coisa a ver. Mas deixa eu profetizar de olho aberto. Deus está soprando nas pérolas que está na prateleira. Pessoas sem nome. Há uma urgência no século 21 de anônimos. Deus vai soprar e essa pérola vai brilhar. Te prepara, anônimo, que Deus tem urgência em te usar. Fui convidado recentemente para pregar em um grande trabalho. Cantores norte-americanos e tudo mais. Quando o companheiro olhou para mim, cheguei preparado para falar de Jesus. Ele olhou, meu pastor, e disse: ô Moreno, pregue pouco. Tem estrela aí. Só é 15 minutos. Foi o suficiente. Esqueceram estrela. E foi uma briga. Cada um queria me levar para dormir na casa do outro. Vou levar essa arca para cá. É a unção, meu amado. O nome não quer dizer nada. A urgência é para a unção. Deus está em busca de pessoas que se predispunham a ser cheio da sua unção. Cadê os anônimos cheios de unção aqui? Levanta a mão. Não tinham nomes. Eram os últimos, pastor Paulo César. Mas tinha certeza que a sua história alguém ia contar depois. E eu quero imaginar debaixo da submissão dos pastores. Já imaginou? Todos nós entrando no céu. E algum crente, por curiosidade, vai dizer: Jesus, quem é aquela ali? Quem é aquela? Eu nunca vi ela engravatado, nunca vi subir num púlpito, nunca vi o nome dele na internet. Ai, como vai ser bonito Jesus dizer: é um anônimo, mas era por ele que você era abençoado. Anônimos. Em uma determinada igreja recente, Jesus toda semana salvava o pastor Zé Carlos, curava, fazia maravilhas, toda semana. E chegou um período que passaram 2 semanas e não acontecia nada, queridos. O pastor reuniu a igreja na segunda-feira, depois do culto de domingo, disse: quero todo o crente membro aqui amanhã. A igreja lotou. Aí o pastor disse: vamos resolver o problema. Toda semana Jesus salva, cura, liberta, faz milagre. Por que 2 semanas nada? Alguém está em pecado aqui e hoje nós vamos resolver isso. Aí uma voz lá no fundo da igreja gritou: pastor, a culpa é minha. Aí ele disse: então levante e venha confessar o seu pecado aqui. Quando levanta, é um ancião, que o pastor não sabia nem o nome. E ele vem cambaleando, rebocado por alguns irmãos. Quando chega na frente da igreja, diz: igreja, a culpa é minha. Porque desde a minha tenridade, toda madrugada, eu estava com a cara no pó dizendo: Jesus, salva essa semana na minha igreja. Jesus, batiza com o Espírito Santo da minha igreja. Jesus, abençoa o meu pastor. Mas meu pastor e igreja, dizia ele, está com 2 semanas que eu cansei. E a culpa é minha, 2 semanas que eu parei de remar. Escute, o avivamento pode acontecer hoje, a começar por esse anônimo que está pertinho de você. Você crê que Deus pode começar hoje um grande derramamento do seu poder em nossas vidas? Então tem algum anônimo aí pertinho de você, dá uma olhadinha para ele e diz: é você? Então te prepara que Deus vai começar por você. Rabagashanda rabagayada vashanda rabagayada. Rabagashanda rabagada shanda rabagayada. Deus não precisa unicamente de credencial.
Deus não precisa unicamente de anel e diploma. Deus quer remadores, mesmo no anonimato, mas cheio de unção. E como prova disso, debaixo da submissão dos meus pastores, a unção de Deus está transbordando no altar. Recebe! Ai, diz para ele, vai começar o avivamento. Deus vai começar os milagres pelo anonimato. É por você, é por você, é por você. Eu estou me enchendo de unção aqui, com todo respeito à ética e os nobres pastores. Divida comigo, meu irmão, essa unção que está transbordando o meu ser. Divida comigo para que eu possa terminar pelo menos 5 minutos. Divide comigo, levanta a tua mão aí, debaixo da submissão do Espírito Santo. Recebe a unção que está tomando o meu ser. Recebe a unção que está invadindo a minha vida. Recebe agora, começa a falar em mistério, seja batizado. Recebe! Recebe unção anônimo, recebe unção. Deus está soprando a poeira, Deus está ausência, Deus está soprando a poeira. Recebe unção e adora. Ramagashara. Rakastakshachafeureras. Romoia Vastakshapiopova. Rakastakshiteufiorimialhaser. Rapio Costa Fiorimiolo Rakshatak Fry Ramagastak Setasur Rakakastak Setasur Alexaxonero, Raxaxtetal flow, Ramantok Fasacha Pripo, Frax Taxach Fuel, or a Fracas Taxach blow, and a people no foe. Assim diz o Senhor. Estou confundindo muita gente. Estou confundindo propósitos e mudando trajetórias. E nesta noite, os meus olhos estão fitos. E o meu renovo vai levantar muitos. A minha unção está invadindo este lugar. Para a restauração de almas e de vidas e de ministério. Diz o Senhor desta igreja. Recebe! É remar. Faz assim comigo. É remar. Mesmo que não seja conhecido, mas alguém vai fazer a minha história. Segunda lição que Paulo viu era que os remadores, pastor Felizardo, tinham as mãos calejadas. As mãos eram calejadas, eram.
Jesus disse: quem põe a mão no arado já não pode largar. Sem nome e mão calejadas. A mão doía. E quando mais estava doendo, pastor Sérgio, quero acreditar que se ouvia 4 pancadas. Pá! 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 Aí a voz bradava: tempestade à vista! Força total! Aí, tá doendo, não pode parar, a ordem é de cima. Mas está pesado, não vou entregar, entrega não, a ordem é de cima. Mão calejadas. E em terceiro, lombos feridos. Eram as 3 características dos remadores do último porão. Não tinha nome. As mãos eram calejadas e os lombos feridos. Aguenta mais um pouquinho, assim diz o Senhor. Era tempestade. E a pancada de Deus é que a Assembleia de Deus do século 21 tem urgência. Força total. Eu não concordo. A ordem vem de cima, a pancada é de cima. Pá, pá, pá. Mas ninguém me entende. Não pode parar. Jesus disse a Moisés, Deus disse a Moisés: diga ao povo que cinja o lombo, que a viagem é longa. Olha para quem está ao teu lado, está pesada a coisa, meu irmão. Diga: a mão está doendo, o lombo está ferido. Diga: mas a pancada é. Todos para um lado só. Vamos ficar de pé por um instante, vamos, por favor, debaixo da submissão do nosso pastor. Tecladista, me ajuda aí, por favor. Escute. Remadores do último porão. Quando tudo parecia que para Paulo ia ser glória, ele disse: o meu parecer é, parece que Deus nos colocou por últimos, condenados à morte, como condenados à morte, servindo de espetáculo, fome, nudez, açoite, como o lixo do mundo, e sendo escória, a parte mais desprezível do corpo, sendo escória da humanidade. Mas um dia, anônimo, tu vai palmilhar nas ruas de ouro. Os calos vão desaparecer. A ferida dos lombos vão sarar. Mas a viagem é longa. A viagem é longa. A viagem é longa. Escute. 15 mil cultos. E as pessoas diziam: para, preto, para, Geno. Não posso parar. A caminhada é longa. Os lombos feridos, as mãos calejadas e o meu nome no anonimato. Mas tinha uma coisa: a tripulação de elite, a carga preciosa, só chegava ao porto seguro por causa do... Dá para você profetizar para quem está ao teu lado e dizer: fica tranquilo. Diga: mãos feridas, anonimato, mãos calejadas, lombos feridos. Mas se vira para ele assim, ó, e diz: mas não pode parar. Agora, se você pode, deixa Deus trabalhar e faz assim para ele, ó.
Não pode parar, servo de Deus. Recebe a unção de Deus, recebe força, recebe autoridade. Nesses últimos dias, Deus tem urgência em remadores. Deus tem urgência, Deus tem urgência. E Ele pode estar aí pertinho de você. Diga comigo, meu pastor. Mais forte, meu pastor. Meu pastor. Conte comigo. Os lombos estão feridos, mas eu quanto mais remava, o chicote comia para extrair mais forças. Quanto mais remavam, mais o chicote apertava. E hoje, 2000 anos, nós estamos contando a história. Se preocupa não, alguém vai falar o teu nome. Deus vai fazer assim, ó. Eu não precisava pregar para mim estar aqui. Você já viu aqueles balões de festa, as bexigas? Aqueles balões que enchem? Quando ela está cheinha, o vento quer levar, mas a pressão, a gravidade quer empurrar ela para baixo. Não, não. Aí Deus faz assim, ó. A pressão vem, Deus faz. O aperto vem, Deus faz. Ele vai desistir, Deus. Ele vai parar. O lombo dele está ferido, Deus diz. Eu quero ministrar sobre a sua vida, debaixo da submissão dos nossos pastores, na comunhão com Deus. Estenda tuas mãos para o alto, e eu quero ministrar sobre você desde o final até aqui. Recebe a unção de Deus que está sobre mim neste altar. Recebe esta unção de Deus. Recebe a unção de Deus. Esta brasa que está queimando dentro do meu coração, o Espírito Santo me outorga. Recebe aí na palma da tua mão. Vai recebendo a autoridade, vai recebendo a unção, vai recebendo o poder para caminhar, para profetizar. Recebe. Rimigaia. Pega esta mão cheia de autoridade e de unção, põe no ombro do irmão que está ao teu lado e diz: ei, remador, vai começar agora. Escuta. Pá, 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 pá. Força total. Abraça ele aí, abraça ele. Diz: vamos remar, vamos remar. Vai começar agora. Recebe. Camarada,